Da glória à maldição, a história de Lúcifer, a guerra entre anjos e demônios, entre o céu e o submundo, inspirou inúmeros livros, filmes, jogos de computador e muito mais. Segundo a crença cristã, logo após a criação do mundo, o grande anjo Lúcifer surgiu e liderou um terço do exército celestial na rebelião contra o Deus. Após uma dura guerra, Lúcifer foi derrotado pelo arcanjo Miguel, e ele e os outros anjos rebeldes foram lançados no inferno, que foi criado como uma prisão para eles. Após sua queda, Lúcifer tornou-se Satanás, o senhor de todo o mal. E os anjos caídos tornaram-se demônios. Desde então até hoje, eles lutam contra as forças do bem pelas almas dos homens e tentam corrompê-los e destruir o mundo. As Escrituras ensinam claramente que o diabo existe. Primeiro, Satanás é mencionado em 7 livros da Bíblia: Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. Além disso, ele é mencionado em 19 dos 27 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro do Apocalipse e muito mais. O livro de Ezequiel descreve um cenário em que Deus iniciou a obra da criação. Ele escolheu limitar-se a um certo plano ou padrão do qual não queria se desviar. Quando os animais foram criados, eles cumpriram uma certa parte desse padrão ou plano. Quando o homem foi criado, ele cumpriu outra parte desse plano, e os anjos cumpriram outra parte. Mas quando Deus criou esse indivíduo em particular, ele selou o plano. Ao fazer isso, ele completou completamente o padrão que havia projetado nos campos da sabedoria e da beleza. Isso significa que, de todos os seres criados, Lúcifer ou Satanás, como é chamado, é muito mais sábio e mais belo. Ele era completo, perfeito e inocente no momento de sua criação. Deus o criou sem nenhuma falha. Ele era tão perfeito que recebeu uma habilidade especial, o poder de escolher o oposto. A habilidade de escolher de uma maneira ou algo que é contrário à sua natureza. Ele era santo e perfeito, mas foi capaz de decidir e escolher uma escolha imperfeita e profana. No livro de Isaías 14, versículo 12, o diabo é chamado Iléu Ben-Shear. A tradução latina é Lúcifer, que, com base nessa passagem, tornou-se o nome de Satanás. No livro de Apocalipse 22, versículo 16, estamos cientes do fato de que o plano de Satanás era imitar o plano de Deus. E de fato o foi. Isaías 14, versículos 14 a 13, detalha como ele iniciou seu plano. Eu ascenderei aos céus. Como guardião da santidade de Deus, Satanás tinha acesso ao céu. Mas aqui é expresso seu desejo de conquistar e se estabelecer no céu como igual a Deus. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. O significado desta frase depende da compreensão da palavra, estrelas de Deus. Se significa anjos, então Satanás busca governar sobre todos os anjos. Se significa os corpos celestes, então seu desejo é governar os céus. Eu me assentarei entronizado no Monte da Assembleia, nas alturas máximas do Monte Zafon. Isso indica a ambição de Satanás de governar o mundo como a Assembleia dos deuses babilônicos supostamente fez. Eu ascenderei acima do topo das nuvens. Ele queria a honra que pertence a Deus. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Aqui fica muito claro que Satanás queria ser como eles. A palavra supremo enfatiza o poder e a soberania de Deus. Gênesis 18, versículo 18. O diabo queria ser poderoso assim. Ele queria usar, neste mundo, a autoridade, o controle que pertenciam somente a Deus. Seu pecado foi um desafio direto ao poder e à autoridade de Deus. O pecado de Satanás foi ainda mais hediondo devido aos grandes privilégios, inteligência e alto status que possuía. Além disso, seu pecado foi mais prejudicial devido à sua ampla influência sobre anjos e humanos. Todo pecado é sério e afeta outros. Mas o pecado em lugares altos é mais sério e suas consequências são mais extensas. O livro de Jó é a primeira fonte na Bíblia que descreve um anjo conhecido como Satanás, cujo trabalho é tentar os humanos com tormentos malignos. Satanás não é descrito nele como um ser independente, mas como outro anjo de Deus. Foi assim que Deus ordenou a Satanás em relação a Jó. E o Senhor disse ao diabo: Eis tudo o que ele tem na tua mão, somente não lhe estendas a tua mão. Jó 1, versículo 12. Voltemos a Lúcifer. Lúcifer tinha um ar de mistério e perigo difícil de resistir. Ele
Tinha uma presença imponente que fazia as pessoas ao seu redor sentirem admiração e medo. Sua voz era profunda e poderosa, e suas palavras eram cheias de sabedoria e poder. Ele era uma criatura de beleza, poder e mistério. Lúcifer não estava satisfeito com sua vida no céu e começou a se perguntar por que Deus o criou. Ele queria entender por que recebeu tanto poder e por que foi forçado a adorar a Deus. Ele ficou cada vez mais ressentido e ciumento dos outros anjos e queria ser mais poderoso que Deus. A insatisfação de Lúcifer o levou a buscar respostas para suas perguntas. Frustrado e furioso, ele declarou guerra ao céu, determinado a encontrar as respostas que queria. Mesmo que isso significasse destruir Deus e todo o céu no processo. No jardim do Éden, ele tentou Adão e Eva com o fruto proibido da árvore do conhecimento. Essa tentação fazia parte do plano de Lúcifer para corromper a criação perfeita de Deus e interromper o relacionamento entre Deus e a humanidade, persuadindo Adão e Eva a comerem o fruto proibido. Adão e Eva, desconhecendo o plano de Lúcifer, cederam às suas tentações e comeram o fruto. Foi assim que o pecado entrou no mundo e fez com que a humanidade fosse expulsa do céu. Ele queria provar que era mais poderoso que Deus e queria ser aquele que estava no controle do seu destino. Queria poder tomar suas próprias decisões e não ser limitado pelas regras ou regulamentos do céu. Queria ser livre para fazer o que quisesse, quando quisesse, sem quaisquer consequências. Lúcifer reuniu um exército de anjos que compartilhavam seu desejo de independência, e eles partiram para desafiar Deus e tomar o céu. Seus soldados eram um grupo de anjos que se aliaram a Lúcifer na guerra no céu. Originalmente criados para servir a Deus, eles escolheram se rebelar contra ele e se juntar a Lúcifer em sua busca por poder e independência. Seus seguidores incluíam até um terço de todos os anjos no céu. Os principais motivos para se juntarem a Lúcifer foram orgulho, ambição e desejo de poder. Esses anjos se rebelaram contra Deus e sua autoridade para obter poder e independência. Eles acreditavam que mereciam mais liberdade e poder do que Deus estava disposto a lhes dar. Outro motivo pelo qual esses anjos se juntaram a Lúcifer foi o desejo de serem iguais a Deus. Eles queriam ser vistos como iguais a Deus e poder tomar suas próprias decisões sem precisar de Deus. Eles queriam ser livres para escolher seus próprios caminhos e ser respeitados como seres poderosos, iguais a Deus. Mas eles não eram páreo para o poder de Deus e foram rapidamente derrotados. No inferno, Lúcifer estava cheio de raiva e ódio e jurou vingança contra Deus e todo o céu. Ele começou a construir um exército de demônios e monstros para fazer isso. Os mais proeminentes dos demônios e monstros de Lúcifer são os anjos caídos. Esses são anjos que foram expulsos do céu, descritos como gigantes ou formas monstruosas. Eles são incrivelmente poderosos e possuem uma variedade de habilidades mágicas, sendo geralmente leais a Lúcifer e à sua causa. Finalmente, existem os vários monstros do inferno, como dragões, vampiros, lobisomens e outras criaturas da noite. Ele também criou um contrato que ofereceria às pessoas um acordo irrecusável. As pessoas teriam a garantia de que todos os seus desejos seriam realizados em troca de um pequeno pagamento. Este pagamento pode ser qualquer coisa que alguém valorize, como sua alma, um item de significado pessoal ou dinheiro. Em troca, Lúcifer concederá a elas tudo o que desejarem, seja poder, fama, riqueza ou qualquer outra forma de sucesso. O contrato de Lúcifer também garantirá que todos os desejos das pessoas se realizem. Elas poderão ter tudo o que desejam sem limites. Elas poderão ter acesso aos itens mais exclusivos, dinheiro e experiências. Elas poderão viver uma vida de luxo e realizar todos os seus desejos. Lúcifer pode garantir que os desejos das pessoas se realizem, e elas poderão deixar sua marca no mundo. No Evangelho de Mateus, está escrito que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser testado por Satanás. Durante sua jornada no deserto, Jesus suportou um período de 40 dias de jejum e oração. No último dia, Lúcifer apareceu a Jesus para tentá-lo. Lúcifer tentou convencer Jesus a se submeter aos seus desejos e, em troca, ele se tornaria mais forte. Lúcifer ofereceu a Jesus o poder de governar o mundo e a oportunidade de obter controle sobre seu esplendor e beleza. Ele também ofereceu a Jesus a oportunidade de depositar sua confiança em Lúcifer e se curvar e adorá-lo. Finalmente, Lúcifer prometeu a Jesus que, se fizesse essas coisas, não sofreria a morte. No entanto, Jesus recusou a oferta, em vez disso,
escolheu permanecer fiel ao seu Pai, confiando e crendo no plano de Deus para sua vida. Jesus rejeitou a oferta de Lúcifer, em vez disso, escolheu seguir o caminho da retidão. Ele respondeu às tentações de Lúcifer dizendo, Mateus 4, versículo 10. Afasta-te de mim, Satanás. Pois está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e adorarás somente a Ele. Mais uma história chegou ao fim. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se aprendeu, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e divertido. Até a próxima!